Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu resolvi gravar um relato breve, né, mas explicando e também deixando registrado sobre o processo de desmame, então, da minha bebê, que agora é uma criança pequena de 2 anos. Então eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem a sua curtida, seu comentário, que vai estar me ajudando demais, tá? Então, não vou demorar, vou fazer um breve resumo mesmo. Eu resolvi postar aqui porque eu acredito que eu vou conseguir deixar um pouco mais detalhado do que se eu postasse. Acredito que eu também vou postar nas outras redes, mas aí de uma forma mais resumida, tá? Então, passamos então pelo processo de desmame. Hoje é quarta-feira e o último mamar no peito da Lave foi na sexta-feira, dia 9 de agosto, tá? A Lave fez 2 aninhos no dia 6 de agosto. E eu sempre tinha pra mim, assim, que eu queria muito, muito amamentar, poder amamentar até os 2 anos. Por vezes eu achei que não seria possível, né? Porque a gente sabe que a amamentação, ela é doação, né? E, enfim, a gente entra para uma estatística, né? De não são todas as mães que conseguem até os 2 anos. E eu me sinto muito feliz e privilegiada por ter conseguido. Não foi fácil, mas conseguimos. E um breve resumo, assim, da nossa jornada de amamentação. A Lave, logo no início, já foi direto pro peito, assim que ela nasceu. Ela nasceu de 41 semanas e um dia, então eu tinha bastante leite, meu leite logo desceu, acho que no terceiro dia, mas antes eu tinha muito colostro já. Porém, a Lave machucou o meu peito, né? Ela machucou os 2 peitos, deu bastante fissura. Tipo assim, machucou mesmo. Já no hospital eu sofri bastante de dor. Enfim, então o primeiro mês foi uma amamentação que não foi prazerosa na questão de dor, assim, né? Porque eu sentia bastante dor, eu sentia bastante desconforto. Obviamente, eu fui fazendo ajustes, eu fiz consultoria de amamentação, eu fui fazendo laser para cicatrizar, fui colocando uns óleozinhos, o Dersane, que é tipo um óleozinho de girassol para hidratar. Enfim, passamos por essa fase, ajustamos a pega da Lave, conseguiu, né, continuar aí mamando e eu também passei a não sentir mais dor, então a amamentação passou a ser prazerosa a partir do primeiro mês. A Lave, eu tinha muito leite até os 3 meses da Lave, era muito leite, eu tive, como é o nome? Hiperlactação. Então, vazava muito meu leite, enquanto eu dava de mamar num, jorrava no outro. Então, até os 3 meses, pra mim, sair de casa até era desconfortável, porque eu sempre tinha que colocar aquelas rosquinhas de fralda mesmo, porque a normal não segurava. Eu ficava com a roupa molhada, enfim, tinha que estar sempre trocando, né? Mas também passamos por essa fase, não tirava leite, porque se eu tirava ia estimular, né, mais ainda. Então, a Lave mamava bastante, a gente seguiu numa amamentação de livre demanda, né, até mais ou menos, até os 6 meses dela. Creio que foi até os 6 meses a livre demanda, porque aí quando chegou nos 6 meses, ela começou a introdução alimentar, então eu restringia perto dos horários do almoço, janta, lanche da tarde, café da manhã, para que ela também pudesse se alimentar e não somente encher a barriguinha de leite, né? Uma escolha minha, né? Do que eu estudei, o que eu acreditei. Então eu comecei a dar essa limitada somente perto desses horários. Então ela começou a mamar mais espaçadamente, né? E quando foi em 1 ano de idade, quando ela fechou 1 aninho, então, até 1 ano ela tomou somente o leite materno. Com 7 para 8 meses eu voltei a trabalhar com 5 meses já, né? Quando ela tinha 5 meses, porém eu faço home office, eu faço trabalho híbrido, né? Um pouco home office, um pouco na empresa. Eu tive o privilégio de poder trabalhar home office até os 7 meses da Lave, então os 2 primeiros meses assim que eu retornei do trabalho eu fiquei só home office, então eu conseguia manter a amamentação direto no peito. Depois eu comecei a ir para a empresa 2 vezes por semana. E aí, então, eu levava a maquininha para extrair leite na empresa, tirava o leite e deixava para ela, que ela ficava com a minha mãe ofertava para ela na mamadeira.
Até 1 ano foi esse o processo, né? Quando ela estava comigo, ela mamava no peito, e quando eu não estava, então ela era ofertado para ela na mamadeira o leite materno. Aí, quando ela fechou 1 ano, eu limitei as mamadas dela um pouquinho mais, né? Então, ela mamava sempre antes de dormir, nas sonecas, né, dela. Acho que ela fazia 3 ainda, não me recordo. E quando ela tinha 1 ano e meio, eu tirei o mamado dia dela. Então, ela só mamava pra dormir, né? Não, do dia não. Eu tirei, assim, fora de hora. Ela só mamava pra dormir. Então, ela só tinha a associação do mamar pra fazer a soneca da tarde e pra dormir de noite. Porém, a Lave, né, ela fica com a minha mãe, então desde os 7 meses, 2 vezes por semana, que é quando eu estou na empresa, e ela dormia sem o peito, então eu sabia que ela conseguia dormir, mas se eu estava junto era sempre com o peito. Uma das curiosidades, né, a Lave chamava o peito, né, o mamar, logo que ela começou a falar, meses assim, ela devia ter uns 8 meses, ela falava tete, e ela falava baixinho, assim, como se fosse cochichando, sabe? Aí depois ela começou tetinho, né, que era tetinho, que foi como ela apelidou então, e até hoje ela chama, hoje eu vou chorar. Mas ela... Aí, a partir de um ano e meio, eu fiz essa limitação das mamadas dela só pra antes de dormir. Ok, e assim a gente foi seguindo, ela foi se aproximando dos 2 anos e eu fui pensando, ó, quando ela chegar em 2 anos, não necessariamente quando, no dia ou no mês que ela fizer 2 anos, mas eu sabia que eu ia ter que me preparar pra fazer o desmame, e era um desejo meu também, já que ela já só tinha, né, só mamava nesses momentos, então eu acreditava que logo ela estaria pronta para que esse processo acontecesse também, né? Mas a decisão tinha que partir de mim. Aí a gente passou aí no último mês, perto dos 2 anos, uma correria pré-aniversário. A gente fez uma festinha simples, mas que a gente mesmo organizou e tudo. O final de semana, o aniversário dela foi no dia 6 de agosto, né? Na terça passada. E a gente comemorou no dia 9. Aí, no dia 9, normal, meio-dia, ela foi fazer a soneca e ela mamou. E eu nem imaginava que aquele ia ser o... Hoje eu vou chorar de novo. Que aquele ia ser o último mamar dela, né? E, assim, se eu soubesse, eu teria morrido chorando, né? Porque, assim, eu amei, amei, amei amamentar. Muito, 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 muito. E aquele momento nosso, enfim, por 2 anos eu fui alimento dela também, né? Não é só um momento de conexão e tudo. Mas, enfim. Peraí. Deixa eu me recompor. Então, ela mamou a última vez na sexta, né? Depois do almoço, antes de dormir. E aí dormiu, enfim. Da noite foi a festinha dela. Eu até achei que de noite ela iria pedir, então, né? Porque ela acabou não dormindo na festa em si, ela já tava bem cansada, então eu achei que ela ia querer. Mas, enfim. Eu já tava num processo, assim, de várias vezes de noite, ou quando a gente tava fora de casa, eu não dava o peito pra ela, eu dava mamadeira, eu oferecia mamadeira e ela aceitava. Então, ela já tava nesse processo. Aí, ok, final de semana chegou, sábado, domingo, todas as vezes que ela dormiu, então, depois do almoço e de noite, a gente não estava em casa, foi um final de semana bem corrido, então ela acabou indo pra mamadeira e ela dormia geralmente no carro. Nesses dias foi a gente voltando pra casa, ela pegava no sono, eu botava ela na cama e ela seguia dormindo até o outro dia de manhã, ou enfim, até terminar a soneca, então ela não mamou. Aí, na segunda-feira, ela passou, dormiu a noite toda, chegou de manhã
E ela acordou de madrugada, não lembro por que motivo, e ela usa o bico pra dormir. Então ela tem essa associação também. Eu não dou o bico pra ela durante o dia, desde sempre. Ela sempre usou o bico somente na hora do sono. Então ela acordou, acho que era umas 4 da manhã, e eu não. Ela sempre pedia o tetinho, né? Quando ela acordava de madrugada. Mas eu peguei e dei o bico e a naninha dela e ela dormiu. Então, de manhã, assim, eu já vim orando pra Deus, né? Pedindo pro Senhor, assim, me auxiliar nesse processo, que eu tinha esse desejo, que eu achava que tinha chegado a hora, mas que eu não queria que fosse sofrido pra ela, né? Eu queria que ela entendesse esse processo e que ok, né? Porque foi um momento tão lindo que eu não queria que ela terminasse esse momento, tipo, chorando muito, querendo, pedindo, e eu falando não, né? Então eu orava muito, pedia pro Senhor que fosse um momento tranquilo pra mim e pra ela. E aí na segunda de manhã, eu tomando café, me veio isso na cabeça, e eu nem comentei com ninguém, não comentei com Paula, com nada. Aí quando foi se aproximando na hora da soneca, eu já tinha botado na minha cabeça que eu ia, né, falar pra ela que não tinha mais e tudo. E eu comentei com o Tauã, e o Tauã disse, faz isso e tal. E aí eu falei, filha, vamos fazer nana? Aí ela disse sim, o Bibi, a naninha e o tetinho, ela falou. E aí o filho, o Bibi, a naninha a mãe vai dar, mas o tetinho agora, o tetinho da mamãe acabou. A Lavínia já tá grande, né? Agora acabou o tetinho da mamãe, a Lavínia já tomou tudo. Aí ela me olhou e daí ela disse, tetinho, mãe? Entendeu? Nesse momento eu achei que ela iria chorar e que ela iria contestar. E aí eu expliquei, fui firme e falei de novo, filha, o tetinho agora acabou, a Lavínia já é grande, a Lavínia fez 2 aninhos, então agora não tem tetinho. Eu falei pra ela, quando você quiser tomar um leite, tem a mamadeira. Aí ela disse, ai mãe, então a Lavínia quer uma mamadeira. Ela falou. Aí eu falei pro meu marido, disse, ó, faz só um pouquinho, né, porque ela tinha almoçado e tudo. E aí ele fez esse pouquinho, e aí a gente foi pro quarto e ela tomou. Só que ela não dormiu. E aí ela de novo me falou, mãe, tetinho. E daí eu expliquei a mesma resposta pra ela, filha, você já está grande, o tetinho terminou. E aí ela fez assim, mas ela não chorou, sabe? Só deu essa reclamada e ok. Ela se deitou, eu comecei a fazer carinho e ela dormiu. Ai, eu saí do quarto e desabei chorando, né? Porque daí, primeira vez, então, que ela tinha dormido comigo, assim, no quarto, na nossa rotina, sem mamar no peito, e ela não chorou. Então, ao mesmo tempo que eu tava muito feliz, eu também tinha esse sentimento de que, ó, ok, acho que acabou. Aí, beleza. Aí chegou a noite, né, que é mais difícil. Mas eu firme com essa, né, decisão e orando muito, pedindo para Deus. E aí de noite foi a mesma situação. Ela não pediu mamadeira e ela dormiu, porque ela tinha jantado bastante. Ela pediu uma vez, eu falei para ela e ela, ok. E uma coisa interessante que aconteceu foi que na segunda de tarde a gente saiu, foi no Girafas aqui na cidade que ela ama, né, a gente tá de férias. E a gente foi com a enteada do meu irmão, né, filha da minha cunhada, que é a Manu. Ela tem 9 aninhos e a Lavínia ama ela e gosta de brincar com ela. E ela sentada no carro e ela disse bem assim, Manuele ela chama, o Manuele, a Lavínia não tem mais tetinho, agora acabou, só tem mamadeira. Ai, gente, quando ela falou isso, sério, no carro meu olho encheu d'água e eu olhei pro Tauã, a gente se olhou. Ela entendeu, sabe? Tipo, ela entendeu, ela tava repassando essa informação pra amiga, né, pra priminha. E aí, de noite, ela pediu, eu expliquei de novo e ela dormiu sem chorar. E aí, ela dormiu a noite inteira, acordou na terça e aí ela já não pediu mais, né? Então, esse foi aí o nosso processo de desmame. Glória a Deus, foi tranquilo, ela não sofreu, tem sido uma bênção, assim, maravilhoso, né? Ela não tem pedido, então não chorou, mas isso que me deixa muito feliz mesmo, porque foi um momento muito lindo, que eu amei, amei, amei amamentar.
ela amava, né, também. Gente, eu já chorei tanto. Mas assim, é porque realmente eu sabia que isso ia acontecer, mas ao mesmo tempo foi rápido e Deus me surpreendeu tanto no sentido de que não foi difícil, sabe? Claro, tá sendo muito mais difícil pra mim do que pra ela. Ela em nenhum momento chorou. Eu tô chorando horrores. Mas ao mesmo tempo eu tô muito feliz de ter conseguido aí cumprir com esse processo aí, com esse momento tão lindo que a gente teve, né, da amamentação, tá bom? Então, esse foi aí o meu relato, né, de desmame, como aconteceu. Quis compartilhar, quis deixar registrado. Espero muito que vocês tenham gostado, que de alguma forma eu possa ter ajudado vocês em algum sentido, né, trazendo esse meu testemunho, esse meu relato, tá bom? Então, um beijo enorme no coração de cada uma de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!